Você tem entre 22 e 26 anos e percebeu que o seu cabelo começou a cair constantemente? Então fica nesse vídeo, porque isso pode evitar que você fique calvo. Nessa idade, muita gente ignora a queda achando que é estresse, shampoo ou uma fase, vai passar. Não, gente. A maioria dos casos já é o início de uma calvície genética. A boa notícia é que esse é o melhor momento para tratar. Hoje existem tratamentos e protocolos que conseguem frear a queda, fortalecer os fios e manter o cabelo por muitos e muitos anos. Em alguns casos, nem cirurgia é necessária. Em outros, o transplante entra apenas como um complemento, sempre com planejamento. O maior erro é esperar a calvície avançar para só depois procurar ajuda. Quanto mais cedo você trata, mais cabelo você preserva. Se você quer saber qual é o melhor tratamento para o seu caso e evitar a calvície no futuro, agende sua consulta. Clique no link da bio.